Aqui é o Sampaio, a gente vai falar um pouquinho de geomorfologia em relação a dobramentos e falhamentos, que são processos relacionados às forças endógenas da crosta terrestre. Quando eu falo em falhamentos e dobramentos, as pessoas muitas vezes se lembram de áreas bastante instáveis do mundo atual, né? Mas a gente tem que lembrar também que falhamentos e dobramentos ocorreram no passado. Quando eu falo em dobramento, por exemplo, a tendência de sempre se falar sobre os dobramentos modernos, os dobramentos que se iniciaram no terciário, que são aquelas grandes cadeias montanhosas que existem no planeta. Mas eu também tenho que me lembrar que existem os dobramentos antigos, onde não existe mais um enrugamento da crosta, e o que ocorre atualmente é um desgaste, é uma erosão. O Brasil tem dobramentos antigos. Essa nossa faixa litorânea, a região aí conhecida como Planalto Atlântico, tem vários dobramentos antigos sendo desgastados, sendo erodidos e rebaixados. Ok? Falhamento, existe o falhamento de tipo ativo, que é, por exemplo, a falha de Santo André na Califórnia, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, mas também existe falhamento no Brasil. Existe falhamento, por exemplo, na região do Vale do Paraíba. Um falhamento onde você já não observa grandes movimentos entre os blocos de rocha, então a gente até esquece que aquilo é um falhamento, né? Quando você vai para Santos, você desce um paredão, literalmente uma grande falha, que é a escarpa da Serra do Mar, e às vezes as pessoas nem notam isso, né? Mas é um falhamento antigo, é um falhamento que ocorreu num passado muito remoto, ok? Aqui você está vendo um bloco diagrama que representa um dobramento. Antes de falar sobre essa imagem, eu gostaria de lembrar vocês que quase todas as imagens que a gente vai utilizar nessa aula vieram deste livro. Um livro fantástico, né? Um livro que mostra uma série de ilustrações e a gente tem que dizer aqui que é um livro que merece ser visto por muitos. Quem tiver interesse, editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu não vou colocar fonte em todas as imagens, mas todas elas vieram daqui. Todas as imagens desenhadas, claro, né? As fotos já não vêm desse livro. Observe esse ambiente dobrado. Existe uma pressão lateral que faz com que ocorra o enrugamento. Dobras que sobem, dobras que descem. Num perfil, um dobramento seria mais ou menos isso. Você vê que as camadas de rochas estão dobradas, entortadas, né? Existe a dobra que sobe e existe a dobra que desce. A dobra que sobe é conhecida como a anticlinal. A dobra que desce é conhecida como sinclinal. Claro que as anticlinais chamam mais a atenção do que as sinclinais, mas existem dois tipos de dobras, né? Porque quando o ambiente é dobrado, tem parte que sobe e tem parte que desce. Aqui você vê mais um bloco diagrama que representa um relevo dobrado. Um relevo dobrado que já foi bastante erodido. Repare que tem alguns cursos de água dentro desse relevo. Existe também um rebaixamento. As dobras sinclinais às vezes estão até no mesmo nível ou até acima do nível das dobras anticlinais. Quando eu falo em dobramento, tradicionalmente vem à cabeça das pessoas os dobramentos que ainda estão se formando, né? Que são os chamados dobramentos modernos. Aqui você vê uma linda imagem dos Andes, um dobramento moderno que vem se formando desde o terciário. Mas também existem as falhas. Essa é uma falha. É onde você tem uma descontinuidade entre dois blocos de rochas e um movimento entre esses dois blocos. Quando a gente fala em terremoto, tradicionalmente é isso que ocorre, né? Um deslocamento entre dois blocos que libera energia. Aqui está uma falha, né? Uma falha que a gente chama de normal, onde existe uma certa separação dos blocos. Aqui está uma falha horizontal. E aí vem à cabeça dos alunos novamente a falha de Santo André, na Califórnia. Um bloco se desloca lateralmente ao outro. E existe a falha inversa, onde os dois blocos se aproximam e literalmente um vai meio que cavalgando sobre o outro. Um relevo falhado tende a ter um aspecto mais retilíneo. É claro que um geomorfólogo, um geólogo pode até reconhecer um relevo falhado. Uma pessoa leiga, ela não tem essa capacidade, é muito difícil se enxergar isso, né? Quando eu falo em relevo falhado, existem áreas que sobem e existem áreas que descem. Do mesmo jeito que no relevo dobrado, né? E essas áreas que descem,
a gente costuma chamar de Graben. No Vale do Paraíba, quando eu vou de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu passo por um Graben, onde passa exatamente o Rio Paraíba do Sul. E no entorno desse Rio Paraíba do Sul existem dois horsts, que são as Serras da Mantiqueira e a Serra do Mar. Horst é a parte que fica elevada. Repare que nesse desenho também existe a indicação da escarpa. Escarpa é um relevo bastante íngreme, né? Como se fosse uma parede. Aqui você vê uma escarpa com um pouquinho mais de clareza, uma escarpa que, por exemplo, pode representar a passagem da Grande São Paulo para o litoral paulista. Que, por sinal, tem um paredão, né? Há um tempo atrás, a Rede Globo fez uma série chamada A Muralha, que falava exatamente sobre a colonização, a ocupação do litoral paulista e a chegada à cidade de São Paulo atravessando essa parede, né? Essa escarpa formada no passado. Ou seja, você aqui próximo à Grande São Paulo tem um exemplo vivo, né, dos movimentos tectônicos. Passados, claro, né? E quando eu falo em escarpas, quando eu falo em falhas, quando eu falo em dobras, quando eu falo em movimentos tectônicos, sempre vem uma imagem da falha de Santo André para vocês. Aqui é uma falha horizontal, né? Em que você tem um contato entre a América do Norte e o Pacífico, lá na Califórnia. Olha, dessa vez o nosso resumo é bem simplesinho, né? Bem curto. Essa aula ficou um pouco mais curta do que as demais.